Existe uma invenção nossa, que é um dos defeitos que a maioria dos brasileiros tem, que é a medicalização do ser humano. E é o que mais a gente vê no nosso país. Nós somos um país onde nós vivemos intoxicado de medicamento. Nós somos um dos países que nós somos os maiores consumidores de Rivotril do planeta Terra. E por causa do problema da medicalização, que, que é quando a pessoa se automedica. As pessoas estão se automedicando hoje por qualquer motivo, talvez motivo simples, e as pessoas acabam acreditando que possa ser aquela possibilidade de alguma doença surgindo, ou talvez tenha uma impressão que seja algo que está se manifestando. E as pessoas, através de algumas características, de alguns exemplos, acabam se medicando indiscriminadamente. Então, essa invenção nossa, que é a medicalização do ser humano, e as pessoas acabam associando, às vezes, tristeza com depressão. E tristeza não é uma doença, é uma parte construtiva da vida, que de repente você está feliz em algum lugar, e a felicidade ela não é sempre, né, naquele estado de relevância ao tempo, né? O fato de você não estar com o riso estendido no seu rosto não significa que você não seja feliz. E a tristeza, como ela é uma fase construtiva da vida, você às vezes está triste, mas aquela tristeza pode ser superada. E a melhor forma de superar a tristeza é o tempo. Então a tristeza ela não precisa de medicamento. O tempo cura qualquer tristeza. Então, se de repente você está passando, por exemplo, se você está sem dormir, pode ser insônia. Então, nesse caso, você tem que procurar um médico, um especialista na área. Talvez até, se necessário, passar uma noite em algum laboratório, né? E se de repente você está com uma falta, seu estímulo sexual está baixo, ou pode ser uma fase, ou pode ser a idade, ou pode ser talvez uma doença que esteja se manifestando. Então, nesse ponto aí, é necessário se procurar um tratamento. Mas nunca tomar medicamento indiscriminadamente. Como a gente vê alguns fatores, talvez o teu filho está distraído, e as pessoas acabam querendo associar aquela distração do filho, achando que ele tem algum problema. Às vezes, nem sempre. Às vezes seu filho está distraído por alguma coisa, alguma situação, causou a distração dele, talvez aquilo não tenha algum interesse para ele, por isso ele ficou distraído. Mas naquele aspecto, naquela situação, talvez não é motivo para tanta doença. Né? Talvez você ache que o seu filho esteja até com uma doença específica, que é déficit de atenção, e a pessoa acaba passando a comprar Ritalina para o filho, que de certa forma, de repente, sem orientação médica, sendo usada indiscriminadamente, pode trazer muito danos. Então, dentro desses fatores, quando a gente fala dessa questão, se você está triste porque você perdeu alguém, ou se você está triste porque você perdeu o seu emprego, né? Ou está uma parte triste da vida, essa tristeza é tristeza, e é dentro, às vezes, dessa tristeza que se encontra uma solução. A maior parte dos nossos pensamentos que surgiram soluções baseadas dentro desses pensamentos foi exatamente em momentos de tristeza. Então a tristeza pode ser superada, você pode avaliar o porquê, talvez precisa mudar uma situação, talvez precisa se direcionar para uma direção. Então precisamos nos avaliar, para não fazer com que essa tristeza venha se transformar em ansiedade e de repente você começa a associar e achar que você está com depressão. Então a gente tem que ver que muitas das vezes a nossa vida já é muito curta para a gente estar se preocupando
com coisas pequenas, coisas que não vai ter tanta importância, porque eu acredito que a realização da vida de uma pessoa não está ligado em uma coisa que esteja no planeta Terra. Talvez você se torne feliz porque você tem um bom carro. Talvez você se torne feliz porque você tem uma boa casa. Essas coisas, ela acompanham a nossa felicidade. Mas a felicidade, ela não está realizada dentro de alguma coisa ou desse fenômeno que você acredita que seja. Mas a felicidade, ela está lá dentro de você e você precisa encontrar aonde ela está. Talvez uma concentração mental possa ajudar você a refletir exatamente do que eu estou falando.